Oi, Leila, tudo bem? Tudo bem? Gente, boa noite. Eu estou aqui com a Leila. A Leila e eu, nós tivemos um momento muito especial agora há pouco. Nós estamos aqui em um shopping aqui na cidade de São Luís e nós acabamos de assistir a um filme, né, Leila? Maravilhoso. É um filme nacional chamado Câncer com Ascendente em Virgem. E eu convidei a Leila por um motivo especial, que a Leila, ela está finalizando, né, Leila? Graças a Deus. Esse processo de tratamento de um diagnóstico de um câncer de mama. Eu conheci a Leila na etapa inicial, né? Foi. E a gente queria conversar, bater um papo um pouquinho. Eu queria pedir para a Leila se apresentar um pouquinho para o pessoal. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Leila, tenho 32 anos, sou de Balsas, Maranhão. Conheci a doutora Jéssica, como ela já falou, né, no início do meu tratamento aqui em São Luís, foi em junho do ano passado, né? E daí pra cá, estou nessa luta, né, já estou finalizando, como ela falou também, graças a Deus, já estou finalizando meu tratamento para a honra e glória do nosso Deus, né? E aqui, vim assistir esse filme hoje a convite da doutora Jéssica, um filme maravilhoso. Chorei um pouquinho, né, mas faz parte. Leila, e do filme, teve alguma parte especial que você se identificou mais? O filme praticamente inteiro, né? Mas a parte do bem no início, né? Que ela não queria contar pra ninguém. E no início também eu não quis contar pra ninguém. E aí o doutor Tiago, lá na minha cidade, né, ele me aconselhou a contar. Falou que eu ia precisar contar, eu ia precisar da ajuda das pessoas. E realmente, né? Depois que eu contei, melhorou bastante. Acho que tira um pouco esse peso. Exatamente. Né? A gente que é mulher tem muito essa questão de querer ser super heroína, de cuidar de tudo. De carregar tudo. Né? Carregar tudo. Então, às vezes, uma situação assim nos faz pensar que a gente também precisa de ajuda. Exatamente. Né? Na parte também que ela contou para a filha dela, né? A parte que ela surtou, que eu às vezes surtava também. Tinha dias que eu surtava e eu ficava pensando assim, meu Deus, será que é normal? E hoje eu vi no filme, vendo o filme, eu vi que era normal. Eu surtar também. Tinha dia que eu tava bem, tinha dia que eu tava mal, tinha dia que eu tava triste, tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu dizia, eu tô bem, tô maravilhosamente bem. E eu não estava, mas eu dizia pra mim mesma que eu estava, dizia pra todo mundo. Então, eu acho que aprender também a entender, reconhecer esses sentimentos, se lidar com eles. E é normal ter esses momentos, né? Aceitar essas situações. Outra coisa também que eu fiquei assim, eu acho que meu primeiro choro no filme, talvez foi no momento que a paciente do filme, né, a personagem, ela conversa com seus alunos, ela era professora. Isso. E eles apoiaram, e é um apoio que ela talvez nem imaginava que fosse ter. Você sentiu assim algum apoio de alguém que você não imaginava? Sim. Na verdade, eu não imaginava que eu ia ter esse apoio de todo mundo. Na verdade, eu tive de todo mundo apoio, inclusive nas minhas redes sociais, né? Que eu queria parar de gravar no meu Instagram, porque eu não sabia como eu ia contar e nada. E aí meu esposo, ele me incentivou a eu não parar, né? E eu recebi bastante apoio. E ainda hoje eu recebo. Todos os dias eu recebo mensagem de apoio, todos os dias. E isso me fortalece, né? A cada dia. A Leila, gente, para quem não sabe, ela também tem uma atuação muito legal, especialmente no Instagram, e ela conta muito da rotina dela, com as atividades diárias, com as filhas, dicas de culinária, dicas de arrumação de casa, muitas dicas muito legais. Eu lembro, Leila, que quando você foi fazer a cirurgia, depois que você já estava anestesiada, aí eu estava conversando contigo, né, e depois eu falei para a técnica da sala, olha, ela é blogueira, ela dá muitas dicas de coisas de casa. Aí a técnica falou assim, qual é o Insta dela? Eu quero seguir, que eu adoro dicas de coisas de casa. Então, ela tem essa interação muito legal com as seguidoras, e eu acho que realmente tem pessoas que às vezes não gostam de compartilhar, tem pessoas que às vezes preferem, e eu acho que a gente tem que respeitar a decisão e também o momento de contar.
né? Mas foi muito impactante. Eu lembro muito desse teu vídeo contando realmente. A Leila tinha um cabelão grandão, bem comprido, né? Eu lembro que foi bem impactante esse vídeo e eu acho que recebeu muito amor e muita torcida, muita oração, né? De todo mundo. E eu acho que isso com certeza ajuda e fortalece bastante, né? Quando eu gravei, eu lembro que quando eu gravei o vídeo, eu tentei gravar o vídeo várias vezes. Vários dias eu tentei gravar e eu não conseguia gravar. Porque eu começava a chorar. Isso, meu Deus, eu não quero aparecer aqui chorando. E aí eu fui, gravei, tentei gravar um vídeo pequeno, não consegui. O vídeo saiu de 7 minutos, né? E aí eu postei, o vídeo não estava indo, deve ser grande demais, a internet estava ruim. E aí eu já estava de saída para buscar a minha filha mais nova na escola, já estava no horário. E o vídeo terminou de postar e eu entrei no carro rápido e saí. Quando eu cheguei na escola, meu celular conectou à internet, começou tocando, o povo ligando. Quando eu cheguei em casa, o vídeo já estava mais de 10 mil visualizações. Em menos de 1 hora já estava mais de 10 mil visualizações já. E era o povo mandando mensagem, eu não conseguia responder. E daí pra cá, graças a Deus, foi só amor que eu recebi, né? Você teve muito contato assim com outras pessoas que estavam passando por situação parecida? Tive. E bastante mulheres também me procurou no início, né, que também estava passando, tinha acabado de descobrir o diagnóstico e tal, e encontrava em mim uma força, coisa que eu nunca imaginei. Eu só continuei a minha rotina, né, como a senhora me falou, o doutor Tiago me falou, a vida continua. E eu continuei a minha rotina normal, eu não mudei nada, né? E aí eu recebia bastante mensagem dizendo, Leila, eu tava ruim hoje. E aí eu levantei e aí te vi, tu gravando, limpando a casa, fazendo tuas coisas. Então me inspirou. Eu acabei sendo inspiração na vida de... Eu pensava que só eu ia receber apoio, mas na verdade eu tava sendo também o apoio de algumas pessoas que eu nem imaginava. Eu tenho várias pacientes, tanto do mesmo hospital que eu trabalho, que fiz teu tratamento, né? Fiz parte do teu tratamento, mas de outros lugares também, outras pacientes minhas que olhavam teus vídeos e sempre falam, né? Hoje mesmo tive paciente que falou a respeito, e você falou uma coisa agora que eu achei interessante, que teve uma paciente hoje eu tive alguns casos de diagnósticos, né, de primeira consulta. Sempre é um momento muito impactante, e uma das pacientes falou isso, perguntou sobre o trabalho, ela trabalha fora de casa, como é que ela lidaria inicialmente. E eu falei justamente isso, né, que eu, na minha opinião, sempre que possível, nesse começo, eu acho que às vezes é bom continuar no sentido para encher um pouco a cabeça, que às vezes você para aquela rotina bruscamente e às vezes pode ficar um pouco pior psicologicamente falando, né? Então, na medida do possível, tentar manter essa rotina para seguir, né? Eu nunca parei. Nunca. Até mesmo depois que eu comecei as quimioterapias, tinha dia que eu tava ruim. E aí eu fazia as quimioterapias, eu ia embora. E aí eu chegava lá e no outro dia eu ia limpar a casa. A casa ficava fechada, eu chegava, eu ia fazer faxina, eu ia fazer almoço e às vezes recebia mensagem, Leila, vai se aquietar, vai se deitar. E eu não ia. Parece muito com o filme, né? Acho que retrataram muito isso. Eu não me aquietava de jeito nenhum. Enquanto eu não limpava a casa, eu não lavava todas as roupas sujas que eu tinha levado. Eu não ficava quieta. E isso eu acho que foi bom. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Que foi bom. Porque eu tava com minha cabeça ocupada o tempo inteiro. No filme que a gente acabou de assistir, a paciente, a personagem principal, a paciente, né, ela era professora e ela tinha uma rotina tanto em sala de aula física, mas também de vídeos de aula, né, e ela teve muito apoio também da mãe. A mãe não morava com ela e foi para morar depois, tinha uma filha também já adolescente, e eu percebi muito essa questão do carinho da filha, que apesar de tão novinha, mas procurando maneiras de ajudar. Tem uma cena que ela estava lavando a louça, né, e preocupada com a mãe. Eu vejo muito também o carinho das filhas contigo. Como é que elas lidaram com isso? Bastante. No início foi difícil, né, até para contar para elas. A minha menorzinha, ela entendeu antes
te contar, né? Mas eu sempre tive apoio delas, tanto em casa, as tarefas de casa. Tive também bastante apoio do meu esposo, que me acompanhou. O tratamento ele sempre todo. Quando ele não tá, eu sempre pergunto. Cadê teu esposo? Ele só não veio agora depois da cirurgia, porque Sim. é mais só os acompanhamentos, não tem tanta necessidade, né? Mas ele me acompanhou sempre do início. E é uma coisa que eu admiro muito, porque lembro que no filme tem até uma cena que uma personagem conversa sobre outra personagem que o esposo largou, né? E infelizmente é uma realidade que a gente ainda observa muito, né? No momento que a pessoa mais precisa de apoio, às vezes não encontra esse apoio, e eu acho que é algo que me deixa muito triste, sabe, Leila? Eu lembro recentemente, teve um caso de uma paciente que teve que mudar a data da cirurgia dela porque ela não tinha uma pessoa para ser acompanhante, né? Então, assim, passar por esse momento rodeada de amor, de carinho, de cuidado dos familiares, dos amigos. Eu lembro que você sempre postava que tinha gente que limpava a sua casa, ia lá, né? E tudo mais. Então, eu acho que isso é, com certeza, algo muito importante. O apoio da família é muito importante. Os meus pais não moram na cidade, mas eu sempre tive o apoio do meu esposo, né? Primeiramente de Deus, né? Segundo meu esposo, a minha irmã também. Ela praticamente, assim, ela vestiu, como meu esposo diz, a tua irmã, a Samara vestiu a camisa, né, filha? Eu, sim, ela vestiu a camisa e ela enfrentou tudo para me ajudar. O meu sobrinho também, o Pedro, me ajudou bastante e me ajuda até hoje. Inclusive, eu tô aqui, né, de vez em quando ele tá indo lá em casa fazer alguma coisa. O dia que ele sai do serviço mais cedo, ele vai lá dar uma força, faz a comida, limpa a casa. Então, graças a Deus, eu tive e tenho ainda uma rede de apoio muito boa. Muito importante, né? Eu acho que por exemplo, quando a mulher tem um bebê, né? É parecida, essa rede de apoio é importante também nesse momento, né? Outra coisa também, Leila, no filme, aquela etapa inicial do filme, a paciente tinha uma rotina atribulada, corrida, né? E ninguém imagina que vai ter um diagnóstico de câncer. No começo, ela fica bem assim, até sem reação, né? Quando a médica inicialmente falou da suspeita, né, de um câncer, aí ela teve um momento de negação, onde ela chegou a duvidar dessa hipótese, foi procurar outras opiniões, e aí o momento da biópsia, da espera da biópsia também, e eu penso muito assim que isso faz parte da minha rotina enquanto mastologista, porque eu vivencio muito isso com os pacientes. Às vezes tem casos que eu fico checando o resultado da biópsia para ver se saiu, se ficou pronto, naquela apreensão, né? Às vezes eu penso, será que as pessoas pensam que a gente fica assim tão nessa torcida quanto o próprio paciente, os familiares, claro, dessa etapa inicial, o que você lembra, assim, o que mais te marcou nesse início? O que mais me marcou quando eu descobri, na verdade eu já fui pro resultado, né? Quando eu fiz a biópsia, eu fiquei mandando mensagem perguntando se tinha chegado. Com 10 dias certinho chegou. Aí eu fui pro resultado sozinha. Meu Deus do céu, quando falou, eu entrei, o doutor Tiago começou a conversar, mas no fundo eu já sabia daquele resultado. Eu vi que estava conversando muito, que ele estava me enrolando muito. Quando ele falou, eu me identifiquei bastante ali. Quando a médica fala para ela, né, para a personagem do filme, para Clara, eu me identifiquei bastante, porque ela ficou tipo como se ela tivesse sem chão. Sem chão. Foi exatamente assim que eu fiquei. E ele perguntava, você tá me entendendo, Leila? Você tá me entendendo? Eu, sim. Ele, o que foi que eu disse? O senhor falou que eu tô com câncer de mama. E ele, sim. E ele falando e eu conversando, mas pra mim ali era como se tivesse tirado o meu chão. E eu só vim cair em si mesmo, assim, acho que depois que eu cheguei em casa. Então isso aí eu nunca vou esquecer, foi uma das partes que me marcou. E a outra também de quando perdi meus cabelos, né? Que foi uma das outras partes também ruim do tratamento e que me marcou bastante, que eu nunca vou esquecer. Com certeza. Uma coisa que eu vi que o filme ele teve assessoria de várias entidades, tanto de pacientes como de profissionais, no sentido de tentar retratar
de forma um pouco mais real. Mas teve uma coisa que eu acho que me incomodou um pouquinho enquanto mastologista, que é o fato que a paciente, não explicaram exatamente por quê, não sei qual o contexto clínico que na ficção ela teria, mas ela teve a necessidade de fazer uma mastectomia, uma cirurgia mais radical em relação à mama, sem uma tentativa de reconstrução imediata, né? A gente sabe que hoje em dia, sempre que possível, a gente tenta uma cirurgia conservadora, que é a cirurgia que a gente não retira a mama por completo, ou então, sempre que possível também, tentar reconstruir a mama imediatamente, quando há necessidade de perder a mama, e no caso do filme, não. Então, eu acho que às vezes, isso daí amedronta um pouco as pessoas, no sentido de, eu não quero fazer meu exame de rotina, porque se eu descobrir alguma coisa, eu vou perder a minha mama. Então, às vezes, eu acho que talvez se eu fosse comentar algo sobre o filme, talvez fosse isso, né? Mas aí logo depois, no final do filme, colocam, dando spoiler para quem não assistiu, mas eu vi que o filme está aí pouco tempo em cartaz, então não sei se todo mundo vai conseguir assistir, mas no final ela faz uma reconstrução, ela fala, né? Eu acho que isso pode trazer realmente essa mensagem de que não é o fim, ela fala muito isso, né, no final do filme, que não é o fim, sobre o viver, a importância do viver e de se transformar, de se renovar, né? Então, assim, tecnicamente falando, teve essa situação, mas eu acho que talvez foi no sentido de trazer essa mensagem no final, que depois ela passou por uma reconstrução. Eu acho que a reconstrução, ela não é apenas do físico, mas talvez uma reconstrução do psicológico da pessoa, de como ela vai se enxergar a partir daquele momento, como que ela vai lidar com a vida depois, qual vai ser a interpretação dela desse momento em diante. Tu achas, Leila, assim, que alguma coisa em ti mudou depois? Depois do câncer? Eu passei a ver a vida de uma outra forma. Eu vivia sempre naquela correria do dia a dia. Eu não tinha tempo para nada, né? E eu passei a valorizar as pequenas coisas que eu não valorizava antes. Então, isso foi uma das coisas que mudou bastante. Também sobre o que a senhora falou aí do filme, né? Sobre a cirurgia que a personagem fez. Eu tinha medo também de ter que tirar a mama toda, né? Mas, graças a Deus, não foi preciso. Eu acho que isso é importante, porque quando a gente está no digital, né, como a gente está gravando agora, isso alcança pessoas que não necessariamente têm um conhecimento sobre o tratamento do câncer de mama de um modo geral. Então, assim, falar que nem sempre há essa necessidade e que a gente tem várias alternativas, né? Claro que, infelizmente, ainda temos muitas situações em que há necessidade de uma cirurgia mais agressiva, mas sempre que possível a gente prioriza cirurgias menores com segurança, né? Desde que tenha realmente uma segurança para o tratamento, né? Foram vários momentos, assim, além disso, que eu achei interessante. Eu acho que a partilha da personagem também com os profissionais que estavam atendendo ela, eu achei interessante, assim, apesar de serem recortes rápidos no filme, mas eu acho que é isso também. Eu vi também que no momento que ela teve uma intercorrência, que ela teve uma infecção durante a quimioterapia, né, teve um momento de desmaiou, a profissional se preocupou bastante com ela, e eu acho que esses momentos que o filme retrata é justamente para mostrar também que o profissional também tem essa preocupação, né? E eu lembro que quando eu estava assistindo um outro filme, eu vi o trailer desse filme, eu pensei, nossa, que legal, eu preciso trazer alguém para assistir junto comigo, mas alguém que viveu um pouco de perto disso também, para a gente conversar, para a gente ter essa interação. O meu lado, o lado como médica, né, como profissional, e trazer alguém que vivenciou o outro lado. Então, eu achei que foi super legal trazer hoje aqui a Leila como convidada. Eu acho que dá até a ideia, não sei se vocês gostaram, se vocês querem que eu tenha outros momentos assim também com outros pacientes, para a gente sair um pouquinho do consultório. Se alguém quiser também se candidatar, pode comentar, vai ser muito legal, dê ideias para a gente sair um pouquinho além do consultório, ali no hospital. Às vezes tem paciente que me encontra na rua. Outro dia uma paciente falou assim, doutora Jéssica, eu lhe encontrei outro dia jantando em um local tal, mas eu fiquei com vergonha de falar. Gente, não tem vergonha.
Mas assim, a gente tem uma vida fora do consultório. Às vezes tem paciente que fala assim, quando eu tô no centro cirúrgico com aquela roupinha verde do centro cirúrgico com a touquinha, meu Deus, é a mesma do consultório? É a mesma. Então assim, a gente precisa desses momentos para espairecer, mas também de refletir sobre a vida real, que eu acho que a arte, né, o filme, eles têm esse poder de a gente ter essa reflexão no nosso dia a dia, mas também agradecer, né, agradecer pela oportunidade da gente estar aqui, da gente viver tudo isso. Eu acho que é isso, pessoal. Leila, tu tens alguma mensagem assim sobre o filme? Quem não teve a oportunidade de assistir, assim, o que tu achou de um modo geral? Uma mensagem final que tu quer deixar para as pessoas? Sobre o filme, gente, só assistam. Sério. Foi maravilhoso o filme. É uma história assim de vida incrível, inspiradora, maravilhoso. Eu não teria tido essa oportunidade de assistir se não fosse através da doutora Jéssica, né? Mas vocês que não assistiram ainda, procurem assistir, minha gente. Vocês vão gostar demais. Eu achei, talvez tenha sido pouco divulgado, eu acho que muitas pessoas não estão sabendo. Que eu não sabia. Eu tava comentando com ela que eu não sabia desse filme. E eu acho que vai ficar pouco tempo em cartaz, mas vamos torcer para que ele vá para algum stream, né? Não sei, mas acho que o pessoal ficar de olho, vale a pena, assim. Mesmo que você não esteja passando por um diagnóstico de câncer, não tenha passado, não conheça ninguém, mas eu acho que vale a pena até para saber um pouco do que essa pessoa passa, né? O que a gente pode ajudar. Às vezes tem muitas pessoas, assim, familiares que perguntam assim, como que eu posso ajudar? Eu acho que então tentar entender um pouquinho esse lado, né, de quem passa por isso. Então, eu acho que é importante, sim. E agradecer mais uma vez a Leila pelo convite. Foi muito legal a sua companhia. Gostei muito. Comemos uma pipoquinha. Pois é, saí até da dieta. E é isso, pessoal. Boa noite para todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. E é isso. Até logo. Tchau, gente. Tchau.